Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é santo, que Ele é Senhor, Salvador. Aleluia! Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Paz seja convosco, igreja. Amém. Graças a Deus. Desde quinta-feira nós estivemos numa conferência, as 7 heranças de Deus. Foi um tempo maravilhoso. E Deus nos falou profundamente. E eu gostaria de convidar o pastor Ronaldo para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Ele vai estar encerrando esse dia tão maravilhoso, essa campanha, uma conferência tão linda. Louve a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ronaldo é pastor e é missionário. Gostaria que a igreja estendesse a mão, vamos orar por ele, porque deixar a família também 4, 5, 10 dias também é um desafio, não é fácil, né? Mas Deus, Ele é muito bom. Pai, nós oramos, ó Deus, pela vida do pastor, pela vida do missionário Ronaldo. Nós oramos, ó Deus, pelos filhos dele, pela casa dele. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar, possa derramar bênção sem medida sobre essa família, que eles venham, ó Deus, ocupar esse lugar, ó Deus, que o Senhor tenha aberto na vida deles para ser esse porta-voz em todos os lugares que ele vai, porque aonde que ele está, a família está, porque a família é a retaguarda, a família é a guardadora. Deus, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Graça e paz. Graça e paz. Sente-se, fica à vontade. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E eu sugiro que você que está aqui, ou você que está assistindo pela rede, corre, porque senão você fica. E a Bíblia diz que vai virar pranto e ranger de dentes. Jesus está voltando. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Feliz de ver minha amiga Thelma aqui, né, Thelminha? A Thelma, a Nayara e o Bruno são lá de Vespasiano. E a Thelminha, quando eu atendi ela, pastora Grécia, ela ficou brava comigo. Ela falou que eu era folgado. Lembra, Thelminha? Lá na IFOL. Agora é minha BFF. Cadê meu BFF? Olha ele. Aí, é nóis. Ó. Gênesis, feliz te ver, Thelminha. Que Deus te abençoe demais. Você, suas meninas. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando eu aceitei Jesus, em 1998,
A minha avó, a minha falecida avó, mãe da minha mãe, era Júlia o nome dela. Minha avó era crente, assembleiana, casa antiga. Cabelão comprido, branco. Eu lembro da minha avó, lá em Santa Catarina, cantando Osés de Paula, era 100 ovelhas, secando o cabelo no sol. E um dia minha avó, conversando com a minha avó já não, minha avó foi semi-analfabeta, então ela pedia para nós lermos a Bíblia para ela quando eu ia lá. E um dia minha avó profetizou. Minha avó falou assim, Deus falou comigo, minha avó, que eu só vou voltar para casa depois que eu ver todos os meus filhos convertidos. Minha avó teve 16 filhos. E assim foi. Quando eu aceitei Jesus, eu fui visitar minha avó. Primeiro que minha mãe não acreditou que eu fiquei crente. Minha mãe falou, se não é possível você ficar crente, não é. Alguma coisa tem. Eu falei, não, mãe, estou crente. E eu fui visitar minha avó. Uns anos depois eu fui visitar minha avó. E aí eu cheguei para minha avó e falei, vó, eu estou crente. Minha avó já estava com 93 anos. E ela chorou, porque ela chorou. E ela falou assim, bom, agora Jesus pode me levar. E todos os filhos dela e os netos agora já estavam no caminho do Senhor. E realmente, passou umas semanas, Deus levou ela. E uma das questões que sempre me intrigou, não intrigou, mas que eu fiquei assim, como é que deve ser, é o céu. Porque a Bíblia fala pouco do céu. Quando você vai estudar o céu, a Bíblia fala lá em Apocalipse, com as linguagens, e Apocalipse não é muito a minha praia. Escatologia, né? Então, não é muito comigo. Então, para mim, Apocalipse é simples. A gente venceu e acabou, ponto. Tem muito o que falar. Quero saber se vai ficar 7 anos aqui, 7 lá. Querido, se preocupe em estar lá. Essa é a ideia. E aí eu fiquei imaginando o céu, como que é o céu. E nas minhas mentes de escritor, né, eu estudando, amo a Bíblia, estudando, eu falei, como é que deve ser o céu? Aí eu fui fuçando e eu fiquei imaginando o céu. A Bíblia dá alguns relances sobre a nossa morada celestial. Nós estamos voltando para casa. O céu não é o fim, o céu é o começo. Jesus falou, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Ele está lá. Então nós vamos embora. E eu fico imaginando o céu. Como é que deve ser o céu? Deve ser um lugar muito bonito. Primeiro que a Bíblia diz que vai ter rua de ouro. Ouro aqui para nós tem muito valor. No céu é asfalto. Fala que nós não terá mais dor, nem pranto. O céu é onde Deus mora. O céu diz que não haverá noite, ele vai ser o sol, vai brilhar, nós vamos vê-lo na essência da sua beleza. O céu é um lugar onde nós vamos encontrar os heróis da fé, os antigos da fé, os amigos que nós perdemos, aqueles que têm Cristo vão estar no céu. Por isso que eu digo, hoje é o dia de você arrumar a tua história. E pode ser que soe a trombeta e você não suba. E o céu é algo onde as canções são entoadas 24 horas. A Bíblia diz isso. O céu é a beleza do trono, os 24 anciões. O céu é onde tudo é revelado na sua essência. Paulo chegou perto disso. Paulo chegou a conhecer. Em Coríntios 12, ele fala, fui até o terceiro céu e vi coisas inefáveis que ao homem não convém dizer. Tem muita gente que diz que teve revelação do céu, mas o céu deve ser algo maravilhoso, deve ser bonito demais, ver aqueles anjos, né, as canções. Mas a Bíblia relata também que o céu não tolera erro. No céu não entra pecado. No céu
não entra mentirosos, preguiçosos. No céu não entra esse tipo de gente. No céu entra quem é salvo em Cristo. No céu você não vai precisar de dinheiro, no céu você não vai precisar de título, no céu você não vai precisar da sua faculdade, no céu você só vai precisar da marca da promessa. E o caminho que leva ao céu é estreito, a Bíblia diz, que só passa você. E a porta do céu é a cruz. Só tem um jeito de você entrar no céu: morrendo na cruz. Pode ser que você nunca entendeu assim, mas já tem um jeito de ir para lá, através da cruz. A entrada do paraíso é a cruz. Mas a Bíblia relata também que lá no céu teve um evento, onde um dos filhos de Deus se rebelou. Eu não quero acreditar que quando houve aquela disputa lá em cima, não foi uma disputa, mas eu fico perguntando por que Deus, assim, deixou isso acontecer. Quando Satanás, que não era Satanás, Lúcifer, e Lúcifer foi criado por Deus. Lúcifer foi um querubim ungido. Deus investiu muito nele. Outro dia eu estava vendo um evento na televisão, de uma igreja que estava fazendo um culto de consagração de pastores. E foi um negócio lindo. A glória de Deus caiu pela televisão ali. Não sou muito disso, mas aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei de pé olhando aquilo, os pastores orando sobre os outros pastores. Foi um negócio assim muito bonito, tinha uma orquestra. Eu fiquei olhando aquilo, falei, que bonito isso, que legal, que bênção. E aí o Espírito falou ao meu coração: se você se encantou com a consagração feita por homens, imagine como foi a minha consagração sobre Lúcifer. Querubim ungido. Deus o separou para ser, segundo Ezequiel 28, o esteio da perfeição, o sinete da retidão. Deus ungido. Deus, além de dar querubim, alguns entendem que é um anjo, né, fogo flamejante, Deus o separou. Deus olhou para Lúcifer, olhou para ele, o separou e ainda o consagrou. Imagina como que não foi isso lá em cima. A beleza que não foi, as canções que não foram entoadas. Lá no céu. A morada de Deus. E ele passou a ser então, alguns entendem que o regente das canções, o maestro dos anjos. Todas as canções, todas as adorações que eram sido levadas ao trono, passava pelo crivo dele. Sinete da perfeição, cheio de beleza e formosura. Alguns descrevem que Lúcifer, depois dessa unção de Deus, caminhava sob o seu próprio brilho. Cara, Deus investiu nele. O tempo passa e você percebe que houve uma divisão lá em cima. Essa história vocês já ouviram, já leram. E ele tentou não ser maior que Deus, porque ele entendia Deus, ele sabia quem Deus era. Ele tentou ser igual. Ele falou assim, traduzindo no português claro, pastora: tem um trono do seu lado. Deixa eu pegar esse trono e colocar para mim, nas extremidades da altura da terra, para que todos possam me ver e cantar para mim. Deus olhou e falou: não. Então a Bíblia relata que houve então uma sentença.
Deus deu uma sentença a Lúcifer e o mandou embora. Eu não quero acreditar que Deus, quando fez isso, ele sorriu. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na perda de ninguém. E por mais que Deus não criou ele mal, Deus o consagrou, o escolheu, falou: você vai ser esse padrão, confiou, dê o nome que você quiser. Mas quando Deus o mandou embora de casa, eu não quero acreditar que Deus sorriu, bateu o tambor, expulsamos o inimigo. Eu quero entender que o coração de Deus, sabe, como um pai manda embora um filho, você tem que ir embora. A Bíblia diz que houve um silêncio no céu por quase meia hora. Tem várias traduções sobre isso, mas eu acredito que mais ou menos é isso aqui. O maestro das canções foi embora, foi expulso da presença de Deus. No dia seguinte, os anjos levantaram para cantar. Quem que vai nos reger? Quem que vai nos conduzir? Silêncio. E 30 minutos na eternidade deve ser muito tempo. O céu daquele evento, isso sou eu, não precisa vir na minha não. Se quiser entender como heresia, fique em paz. Mas não é isso. Eu não consigo entender que depois de uma briga dentro de uma casa, aonde tem uma divisão de família, onde alguém que você investiu muito, confiou muito, trai a sua confiança e você tem que tomar uma decisão séria para poder eliminar isso de uma maneira correta. Eu não quero acreditar que no dia seguinte, festa. Pronto, vamos tocar. O céu, eu imagino os anjos, pastores e líderes. Quem é que vai nos conduzir? A eternidade. Então, silêncio. E a Bíblia diz que Deus chora. João 11:35, Jesus chorou. A Bíblia diz que Deus chora, se compadece. Sabe aquela cena de você, puxa vida, não fala nada com ele agora não. Você fica pensativo. Eu lembro que eu perdi um grande pastor, um grande amigo meu na pandemia. E toda vez que a igreja que ele congregava lá em Curitiba, era a Igreja Batista do Bacaxiri, para eu ir para mim, eu tenho que passar do lado dela. Toda vez que eu passo do lado dela, eu lembro dele. Que a gente trabalhou junto. Depois ele foi consagrado a pastor, a gente começou a caminhar junto. E ele tocava teclado assim. E ele amava. Ele falava assim para mim: Careca, você vai pregar? Eu falei: vou. Eu vou fazer o cremoso para você. E ele fazia. Ele vivia aquilo. Então, o céu, aquilo que assim estava, era algo, uau, silenciou. Os anjos olharam um para o outro e falaram: e agora? Nós faz? Nós canta, nós dança. Como que nós vamos alegrar o nosso Senhor? Vocês estão conseguindo entender isso? A gravidade que é isso, o peso que é isso? Você perder alguém, mandar ter que tomar uma decisão. Não tem como você celebrar assim, correndo. Por mais que você seja bem resolvido, ainda fica, sabe, e agora? Será que ele vai levantar outro? Será que Deus vai pegar outro querubim, vai ungir, para nos conduzir? Como é que vai ser? Então, uma bela manhã, Deus levanta cedo, não fala nada para ninguém. Os anjos ficam olhando. Isso sou eu dizendo, entendendo aquilo que eu estudo. Eu fico imaginando Deus, que Ele é criador por excelência. Ele levantou cedo, foi lá no escritório dele, pegou um lápis, papel e começou a desenhar.
desenhar. Os anjos olharam assim, alguém bateu lá na porta do escritório de Deus. Meu Senhor, e Deus, pois não, fiz um cafezinho, quer um cafezinho? Tem broa, pão de fubá. Almoço, daqui a pouco sai um tropeirinho, torresmo. E Deus criando, e rascunha, e passa dias ali, rascunhando. Passa um tempo, Deus levanta cedo. Eu gosto dessa parte, eu lembro do meu pai. Levanta cedo, escova o dente, apara a barba. A imagem que eu tenho de Deus é de um senhor, a barba bem feita. Escovou o dente, piorou a barba, passou aquela colônia Bozano. Lembra do Bozano? Azul. É do seu tempo, viu, Oswaldo? Lembra do Bozano? Pega a mochila dele, chama um querubim, pois não, aí os anjos, é agora. Ele monta nas asas de um querubim e fala, vamos dar uma volta. E ele vai voando pela eternidade, sem dizer nada para ninguém. Então ele paira num lugar, ele olha, falou, é aqui tá bom. Então ele para, desce do querubim, fica olhando assim. Ele tira um papel da bolsa, abre e diz, haja luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus luz dia, trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. No segundo dia ele veio a mesma coisa, os anjos olhando aquilo, falando, ele está empolgado. Haja firmamento, separação de terra e água. Segundo dia, ele volta, e todas as manhãs ele vinha, ajunta-se água debaixo dos céus. Terra aqui, água lá, sol aqui, lua lá. E foi criando. A ciência dá o nome disso de Big Bang. A sua voz como de muitas águas, como uma explosão. E foi criando, e criando, e criando, e criando, e criando, e criando, e criando. E os anjos olhavam aquilo. No sexto dia, os anjos falaram assim, vamos ver o que ele vai criar hoje. O que ele vai falar. Então nesse sexto dia, ele vai lá num almoxerifado do céu, pega um balde, uma pá, uma enxada, pega um chapéu, um sombreiro por causa do sol, pega uma jardineira, fala, querubim, pois não, vamos embora. E então pela primeira vez ele pisa na terra que ele cria. Os anjos olhando, dizendo, ué, não vai falar nada hoje? E ele vai então num ribeiro de água, pega um pouco de água, vai num monte de barro, junta o barro, água, barro, água, barro, água, barro, e ele vai moldando. E os anjos olhando assim, uau, o que ele está fazendo? Ele nunca pôs a mão em nada, sempre foi pelo poder da sua voz. Ele nunca fez isso. Então ele molda um boneco de barro. Ele segura no rosto desse boneco e faz. Aquele espírito de vida entra naquele boneco de barro, ele abre o olho. E ele diz, Pai. E Deus diz, Filho. Festa. Os anjos falaram, nó. Que extraordinário. Então Deus
diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou você. A diferença é que você não foi feito de barro, mas você foi entretecido no ventre da sua mãe. E a palavra entretecido, como nós aprendemos aqui, é ser montado ponto a ponto, célula por célula. Deus então faz Eva da costela de Adão. E Deus diz a Adão: ensine a ela, Adão. Alguns entendem que o Éden era uma cópia do céu. Éden significa casa de Deus, presença de Deus. O tabernáculo no deserto, alguns entendem que era uma cópia da toda a adoração do céu. É como se Deus estivesse olhando assim: anota aí, Moisés, eu quero a medida assim, estica a trena, esticava, vai ser tanto, estica a trena aqui, puta, anota aí, era assim. Comunhão, na viração do dia, eles vinham e tinham comunhão. A Bíblia diz isso. Deus tinha prazer em estar com seus filhos. E Deus chegou para Adão e falou: Adão, eu tenho um emprego para você. Ele falou: qual, meu pai? Tem uma vaga no céu. De quê? De adorador. O intercessor lá, quem cuida disso é o arcanjo Miguel. O pregador, quem cuida disso é Gabriel. Mas tinha um que era responsável pela adoração à minha pessoa. Esse não deu muito certo. Então abriu uma vaga. E essa vaga é sua. Você foi criado para me adorar, para ter prazer em mim, para estar comigo. E Deus disse a Adão: onde eu estiver você vai estar. Mas o dia em que você pegar o que não é seu, você morre. Festa. Entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis, não sei quanto tempo tem. A teologia ensina que é um espaço teológico. Não sei quanto tempo tem. Mas um belo dia, a Bíblia fala que Satanás foi lá e viu tudo aquilo e disse: não, ele não pode ficar no meu lugar. Como que uma imagem feita de barro pode tomar o meu lugar? Eu fui criado por ele, ungido por ele. Não, não pode. Então vocês conhecem a história. Ele seduziu Eva. Eva fez o que fez. O terror entrou, caiu-se as escamas dos olhos. Eles viram que estavam nus. E quando eles ouviram a voz do Senhor ecoando no jardim, eles se esconderam. Como eu e você. No dia em que a nossa consciência nos acusa de que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Quando alguém chega para você e diz: Jesus te ama e está te chamando, você se esconde. Essa terra ainda não foi destruída pelo mal, porque a igreja ainda está aqui. Só que Deus clama no jardim: Adão, cadê você? A voz de Deus, do Espírito, ecoa por essa cidade, dizendo: aonde você está? Existe um lugar que você precisa preencher. E esse lugar é de adorador. Adão se escondeu. Escute. Ouvi a tua voz no jardim e vi que estava nu e tive medo e me escondi. E o pai disse: mas como? Por quê? Eu nunca tive problema com isso. Quem falou que você estava assim? Então Satanás se apresenta e diz: e agora, ó Todo-Poderoso, vai aliviar para ele? Porque quando eu nem fiz o que você, fiz menos que eles. O Senhor me expulsou de casa. Vai fazer o que com ele? Vai aliviar para Adão?
Então Deus olha para Adão e diz: você tem que ir embora. Você tem que ir embora. É a lei. Eles estão saindo sem roupa, mas um pai é pai. Deus olhou para os dois e chamou os dois e disse: volta. Eles voltaram. A Bíblia diz que Deus matou um bicho, fez roupas para eles e disse: vocês têm que ir embora. Então, eu entendo talvez assim como um filho, mas deixa eu ficar. Deixa eu ficar, eu quero ficar aqui. Para onde que eu vou? Então Satanás pode ser que falou: olha, bora, tem que ir embora. Rua. E eles estão saindo, Adão e Eva. E Deus os chama de novo. Adão, Eva, voltem. E Satanás olhando aquilo, falou: o que é agora? Primeiro, então Deus, como um pai amoroso, abraça os dois. Eu imagino que o coração de Deus rasgou de novo. Mas cochichou no ouvido dos dois. Imagina Deus abraçando os dois assim, igual o pai, sabe como o pai? Eu lembro que eu faço isso com o Benjamin, mas não tem, Benjamin, 5 anos. A gente, esse dia atrás, eu estava brincando lá no quarto e eu derrubei o negócio da Carol lá e quebrou lá um negocinho, a tampa do negócio, e ele viu. Eu falei: pro Benjamin. Aí me abaixei assim e falei: nosso segredo, tá? Aí ele fez assim: tá bom, pai. Foi descer a escada. Mãe, o pai quebrou o negócio lá dos teus coisas. Eu falei: e aí, mano? Ele falou: pai, o nosso segredo é lá em cima, não aqui embaixo. Lá em cima não tem segredo, aqui embaixo não. Eu imagino que Deus chegou os dois chorando. E Deus falou assim: não se preocupa não. Eu vou dar um jeito nessa bagunça. Deu aquela piscadinha, sabe? Vá. Cumpra o castigo. Mas eu vou vir te buscar. Porque aonde eu estiver, você vai estar também. Então Deus volta e diz assim: Satanás, preste bem atenção. Hoje você feriu o calcanhar. Aleluia. Você será inimigo dela, mas vai nascer dela que vai esmagar a sua cabeça. E Deus volta. Satanás, supostamente, eu entendo, Satanás falou assim: é ruim, essa eu quero ver. Então Deus fez uma profecia. Primeira profecia bíblica. Nasce Abel e Caim. Satanás olhou e falou: não, aqui eu vou dar um jeito. Entrou no coração de Caim. E quando Abel foi sacrificar, matou o irmão. Falou: não, esse não pode, porque assassino não pode. Assassino não tem autoridade. O tempo passa. Então ele vai em Noé, o justo. E Deus dá uma profecia: eu vou acabar com tudo. O povo não estava mais nem aí. Então Noé faz a arca, prega 120 anos, salva só 8 almas. 1 ano e pouco dentro da arca, a água sai, ele sai. Aí Satanás olha e diz assim: será que vai ser esse? Então Noé planta uma vinha e fica bêbado.
e amaldiçoa a geração. Falou, não, esse não vai ser bêbado, bêbado não vai. Um é assassino, o outro é bêbado. Não vai. O tempo passa. Então vem Abraão, pai de Abraão, Tera. Alguns dizem que ele era idólatra, porque fazia imagens em um dos caldeus. Falou, esse não pode porque é idólatra, idolatria não pode. Então Deus saca Abraão, Gênesis 12. Ele falou, vai ser esse. Eu vou ficar em cima desse cara, vou ver qual que é esse cara. Mas aí Deus olha, o Satanás olha para ele e fala, mas nem filho pode ter. Vai nascer, não pode ter filho, a mulher não pode ter filho. Ele não consegue ter filho, não vai ser ele. Então ele traz Ló, pode ser Ló. Mas Ló vendeu as filhas. Que tipo de homem pode salvar a família se é o homem que destrói a própria família? Não vai ser. Aí ele vai ser Abraão. Abraão desce no Egito e troca a mulher por uma cesta básica. Falou, como é que vai ser um cara desse? Não vai ser não. E ele faz isso 2 vezes. Não vai ser. Então vem quem? Isaac. Fala, vai ser Isaac. Só que Isaac mente igual o pai. Falou, não, mentiroso não entra no céu, não pode. Satanás falou, tá doce. Eu vou nadar de braçada. Vem Jacó. Jacó engana o pai, engana o tio, engana todo mundo. Não, enganador não entra. Os defraudadores não herdarão o reino de Deus. Aí vem José. Pode ser José, vai ser José. Vamos ver se vai ser José. Mas José era fofoqueiro. Estava feia a coisa. Olhando lá de cima, olhando pelo prisma bíblico, Satanás dizia assim, esmagar na minha cabeça, é ruim, hein? Se for desse aí, já era. Então começa a história de Moisés. E lá em Moisés, lá no livro do Êxodo, teve um endemoniado que aconselhou o faraó, se você não matar os homens, esse povo vai multiplicar, vai tomar teu reino. O faraó deu uma ordem, todos os homens que nascerem no ventre já pode matar. Então Satanás pegava aquelas crianças e jogava lá no rio Nilo. Mas tinha 2 crentes lá, que escondiam os meninos. E escondeu um dos meninos, falou, deve ser esse Moisés. Então Deus, através da fé de Joquebede, mãe de Moisés, Joquebede fez um barquinho, um cesto, e jogou no rio Nilo. Ele falou, agora os jacarés vão comer esse cara. Só que quando Joquebede colocou o menino lá no rio Nilo, Deus falou assim, jacarezada. O jacaré, pois não, hoje é jejum. Mas não teve jeito porque Moisés matou, escondeu e fugiu. Covarde não vai dar certo. Sai Moisés, vem Josué. Satanás fica de olho em Josué. Josué. Só que Josué tinha uma síndrome de inferioridade tão grande que o cara não deu conta. Tanto é que ele não deu conta que Deus chamou Josué, depois do capítulo 14 de Josué, falou assim, sai da tua tenda, Josué. Ele saiu, falou, olha, você ficou pensando aí na vida, mas tem muita terra para conquistar, e você não deu conta. E é de Josué a fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falou assim, não, José, porque você defraudou, você não cumpriu, você fez aliança errada. Satanás olhou e falou, isso aí, está dominado. Vai passar o tempo. Veio os juízes, os juízes, povo desviado. Aí vem Boaz, o Ruth não podia porque era moabita, filha de incesto. Como que pode? Tem que ser santificado, tem que cumprir a lei. Aí vem quem? Samuel. Aí Samuel nasce. Aí Satanás olha os filhos de Eli, o filho do pastor, tudo desviado. Os filhos do pastor, tudo desviado. Do sacerdote Eli. Vem Samuel. Só que Samuel tinha muita misericórdia e ficava intercedendo por gente que não prestava, que ele intercedia por Saul. Deus teve que dar um tranco em Samuel. Falou, sai da frente que eu quero pegar esse cara. Saul quis matar o filho. Como é que faz? Satanás olha lá de cima e falou, tá dominado, quero ver. E o tempo passando. A impressão que dá é que está tudo lá, já foi, agora já era. Saul vem Davi. Davi era bom para guerrear. Mas na mesma velocidade que ele era bom para guerrear, ele era bom para pecar. Assassinou, enganou, matou, adulterou, fez aliança errada, o ego dele gritou, fez contar o povo e matar mais de 30 mil. Falou, não vai ser esse. E a profecia estava ecoando nos céus.
Vai vir um que vai pesar na sua cabeça. Mas até então não tinha chegado ninguém. Aí veio os reis. Salomão se envolveu com muita mulher. Ô Salomão, não vigiou. O reino divide. Roboão ficou andando com os amiguinhos de academia. Arrebentou com a nação. O cara não tinha mente. Era um cara desviado. Veio os reis. Veio Acabe, Asaf, Josafá. Toda essa turma, ninguém dava conta. Satanás olhava e dizia assim: é isso mesmo. Então Deus grita lá de cima: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então um se levantou da destra do trono e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus dá um terremoto. Abre a visão de de Isaías. Isaías olha os céus abertos e o trono e a glória de Deus preenchendo toda a terra. Então Isaías diz assim: olha, eu estou recebendo uma profecia. E a pessoa pergunta: que profecia é essa? E Satanás diz: que profecia é essa? Pode profetizar. Aqui não tem ninguém, eu tenho toda a autoridade. Ele fala isso em Lucas 4. Isaías diz assim: pastores, um menino nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está todo o principado, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus reforçou a profecia. Satanás falou: cadê? Quero ver. Então Satanás agora passou a vigiar todo mundo que nascia. Ia nascendo, não é esse, não é esse, não é esse. Esse aqui não é. E o tempo foi passando e a coisa foi andando. Não é. E virou e acabou o Antigo Testamento e não é. E até que um dia uma menina, uma camponesa, estava fazendo o almoço de domingo. Então Deus olha lá de cima e diz assim: Gabriel, falou: pois não, Senhor, desce lá, achei uma. Vai lá. Quem, meu Senhor? Aquela menina lá, ó. Tá vendo lá? Descascando as batatas para maionese, cantando um louvor. Tá vendo lá? É ela. Aí o anjo diz assim: que louvor que ela está cantando? E ele diz assim: o rei está voltando. E ela descascando ali. O anjo bateu na porta. Ela vai abrir. O anjo diz: Shalom Adonai. Ela diz: Pai do Senhor. E o anjo fala assim: olha, você vai ser mãe do Salvador. Satanás escuta. Como é que é? Ah, vai sair dela. Então peraí. O anjo anuncia. Ela diz: obrigado, Senhor. José chega pela porta da frente. E Maria conta a conversa para José. Satanás sopra no ouvido de José e diz assim: vai embora, querido. Vai embora. Larga estranha aí, furada. O anjo está subindo. Deus manda um zap para o anjo: volta. Pega o obreiro lá. O obreiro estava arrumando a mala para fugir. Falou: fica com a menina. Vai precisar da menina. Fica com ela. José fica. Então Satanás começa a sondar tudo. E aí vem um recenseamento. E eles têm que voltar para a terra deles. E ela grávida já para dar à luz, 9 meses. E ela vai batendo de porta em porta. E o que Jesus mais ouviu antes de pisar nessa terra foi: não tem lugar para você aqui. Não tem lugar para você aqui. Os homens não queriam Jesus, mas a criação falou: o Criador está vindo. Vaca, vai para lá. Ovelha, fica quieta. Periquito, sai daí. Aqui. Aqui nasce Jesus. Satanás então olha e diz assim, entra no coração de Herodes e diz, Herodes diz assim: mata todas as crianças homens de 2 anos para baixo. A tradição diz que Deus fala para José: vai para o Egito, fique lá. E um dos poucos que se salvou foi João Batista e Filipe. Tanto é que a Bíblia fala que Filipe ficou escondido embaixo de folha de figueira. Matança. E Satanás falou: ixi, ele está vivo ainda. Eu imagino Satanás indo na frente do espelho, arrumando a cabeçona. Acho que ele vai dar ruim.
Jesus volta. Jesus fala assim, Deus fala para José, volta, que aquele que queria matar ele já morreu. Então, durante a criação de Jesus, a Bíblia é bem resumida nisso. Então levanta João Batista. Satanás começa a ouvir a pregação de João Batista. E diz assim, será que esse cara não pode ser? Então Cristo se apresenta para ser batizado por João Batista. João Batista entra em parafuso. Falou assim, não, é você que tem que me batizar, não eu te batizar. Jesus falou, faça o que tem que ser feito para cumprir a lei. Eu tenho que cumprir a lei. Jesus é batizado por João Batista. Então Satanás olha assim, ele não pode morrer. Por quê? Porque ele não tem filiação. José não era pai dele. Deus olha lá de cima e diz, isso não vai ser problema. Quando Jesus sai das águas, Deus olha para saber, qual é a dúvida? A lei? Fique em paz, espera aí. Abre o céu, a pomba desce e a voz diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Pronto, tem filiação agora. Durante 3 anos e meio, Satanás entrou no coração de Pedro, entrou no coração de outras pessoas, para impedir que Jesus fosse para a cruz. É um erro teológico você acreditar que Satanás matou Jesus da cruz. Sai daí, vai ler Bíblia. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele queria que Jesus não cumprisse a lei. Tanto é fato que quando Jesus vai para o deserto, em Lucas 4 e Mateus 4, Satanás se apresenta para ele e diz assim, olha Jesus, vou falar uma coisa para você. Eu já vi que vai dar ruim para mim mesmo. Já percebi que faz 30 anos que eu estou atrás de você, eu não consigo te pegar. Mas é o seguinte, você não precisa morrer. Você não precisa sofrer desse jeito não, cara. Sai daí. Eu tenho a autoridade que você quer, eu te dou. É só você dobrar o joelho e me adorar. Fechou, cara, é isso mesmo. Porque Satanás sabia que se fizesse isso, ele quebraria um princípio de lei e ele não seria o cordeiro perfeito. Jesus quebrou ele na palavra. Os anjos vieram, serviram e ele começou. Quando ele começou então a pregar, Satanás começou a entrar em desespero. Isso é conjectura minha. Eu imagino que Satanás ligou lá para o cabeleireiro dele e falou assim, faz aí que eu vou precisar fazer um corte bem bonito. Por quê? Porque aquele que vai esmagar minha cabeça está vindo aí. Então a prova de que Jesus era essa pessoa foi quando ele chegou lá em Gadara. E os demônios olharam para Jesus e falaram, por que você vem aqui nos atormentar? Ainda não é chegada a nossa hora. Eles sabiam que a hora deles estava chegando. Jesus faz todo o seu ministério. Então Jesus diz, eu preciso ir para Jerusalém para morrer. Então a lei precisava ter a avaliação de um sacerdote, dizendo que ele era o cordeiro. Então João Batista olha e diz assim, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele precisava ter uma avaliação de uma autoridade da época, Pilatos. Pilatos olha para ele, avalia, entra em parafuso e diz, eu não achei culpa alguma nesse homem. Ele precisava ter uma avaliação do céu. A mulher de Pilatos entra na sala e diz, abre mão desse homem, porque eu tive um sonho com ele dizendo, esse homem é justo. Ele precisava estar no lugar de alguém, sacrifício no lugar de alguém. Então Pilatos solta Barrabás e coloca Jesus no lugar dele. A lei estava sendo cumprida. Ele não podia ter nada nessa terra, porque ele tinha que morrer sem nada. A cruz era emprestada, o dia era emprestado, porque não era a morte dele, era de Barrabás. A cova era emprestada, a mortalha era emprestada, os barcos eram emprestados, o dinheiro era emprestado, tudo era emprestado. Ele não pegou nada daqui, porque ele falou, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consome. Ele vai para a cruz. E a profecia lá do Éden, vai vir um que vai esmagar a sua cabeça. Satanás entra em desespero. E agora? Então ele morre. Só que a lei dizia que ele tinha que ser reconhecido por toda a terra e por todos, porque Hebreus capítulo 13 verso 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
A palavra dizia que ele era a profecia do Antigo Testamento. Ele era a sombra das coisas que havia de vir. Ele era o tabernáculo. Ele era a rocha de Meribá. Ele era o cajado de Moisés. Ele era a lira de Davi. Ele era o cordão escarlate de Raabe. Todas essas pessoas ouviram falar da profecia de que viria um e pisaria a serpente. Então ele morre. A terra escurece, porque estavam matando a luz do dia. Houve um terremoto. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou esse véu foi o próprio Deus. Pegou e rasgou, falou: não tem mais isso. Não tem mais religiosidade, não tem mais barreiras. Um novo e vivo caminho. Mas o povo lá que ouviu falar das profecias, as profecias de Isaías 9:6, precisava saber se isso era uma verdade. Então ele desce às partes mais baixas da terra. Parece que vejo a cena. Pés como de latão reluzente, polido no fogo, pisando o inferno e a morte. Quando ele chega no inferno, ele diz: inferno! O inferno, pois não, meu Senhor. E dá aqui as chaves dos grilhões. A morte está saindo pela porta do fundo. Ele diz: morte, para aí. Você não pode me vencer. E dá aqui as chaves. Então ele começa a andar naquelas prisões. Pedro fala sobre isso. Ele chega numa daquelas prisões. Tem uma família lá reunida. E ele para na porta daquela prisão, abre a chave e diz assim: paz do Senhor. Uma moça olha para ele e diz assim: quem é o Senhor? E ele diz: ô Raabe, você não está me reconhecendo, filha? Eu sou o cordão escarlate que ficou na sua casa quando as muralhas caíram. Vem, porque aonde eu estiver, você vai estar também. Bora. Ele anda mais um pouco, pastor Oswaldo. E ele chega lá com 3 meninos. Talvez os 3 meninos quietos lá, batido. Ele abre aquela porta e diz: shalom, meninos. Os meninos o acordam e falam: quem é você? Ele falou: você não está me reconhecendo? Os meninos: não. Ô querido, a gente dançou no fogo, lembra? Vem Sadraque, vem Mesaque, vem Abednego. Aonde eu estiver, você vai estar também. Ele anda mais um pouco. E ele vê um ancião, um menino e uma senhora. Ele abre a porta e diz: olá, meu amigo. Aquele senhor olha para ele e diz: quem é você? Ele falou: Abraão, eu sou o cordeiro que ficou no lugar do teu filho. Bora, meu amigo. Mas uma das questões que eu observo é quando ele chega numa dessas prisões e vê uma moça. E ele bate assim: vamos. E ela diz: quem é você? E ele diz: ô Ana, lembra de mim? Eu sou aquele que recolheu as suas lágrimas quando você pediu um filho. Ele sobe, aparece a mais de 500 pessoas por 40 dias. Cura Pedro, restaura Pedro. Então em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele falou assim: fique em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder, que vocês vão precisar. A Bíblia fala que uma nuvem, uma nuvem esconde ele e ele vai subindo. Os meninos tudo olhando. E o anjo diz assim: fiquem tranquilos, porque assim como vocês o viram subir, vocês o virão descer. E quando ele está, eu gosto dessa parte, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu amo essa parte. Salmo 24. Salmo 24. Ele está subindo, Nayara. Você já viu falar isso? Ele está subindo.
E lá no Salmo 24, você pode até abrir se você quiser aí. No Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E a Bíblia fala que existem 3 céus. Então pode ser que do primeiro céu para o segundo céu tenha um portal. Pode ser que exista, tá? A Bíblia pode ser que exista. Para mim facilita muito. Exista. E o anjo que está lá na portaria, ele começa a ver um fulgor de glória subindo. Os anjos só viram gente descer, porque a Bíblia diz que ele é a primazia daqueles que dormem. Só viram descer. Satanás desceu, o anjo desceu, os anjos que viraram o demônio desceu, Jesus desceu. Mas ele desceu em forma de bebê, se desfez da sua glória. Está lá no livro de Filipenses. Ele se diz: ninguém viu subir assim, ninguém subiu assim, nunca tinha feito nada disso. Então os anjos olham assim e dizem um cutuca para o outro assim: Zé, fala, querido, vem vindo um trem ali, ó. Ele: não, que subir, nunca ninguém subiu, só desceu. Não, está subindo sim. Olha lá. E vem. Aí diz assim: eu acho que é melhor levantar as portas. Levanta as portas, que pelo jeito não vai parar não. E vem. E de repente: levantai a porta as vossas cabeças. Cabeça fala de autoridade, de pontas. Levanta-la, por quê? Porque vem entrando o Rei da Glória. Escute. Segunda, vai lá, de novo isso acontece. No segundo céu lá, pro terceiro, não sei. O do daqui grita pro de lá: Zé, o que foi? Levanta logo essas portas, rapaz. Por quê? Porque vem entrando o Rei da Glória. Aí o de lá pergunta: quem é esse o Rei da Glória? E ele fala: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Levanta e vai. Então ele pisa no céu. Ele olha para o pai e diz: pai, que saudade. 33 anos longe desse lugar, que saudade do céu. Deus olha para Jesus e fala assim: seja bem-vindo, filho, servo bom e fiel. E Jesus olha para Deus e diz assim: pai, eu fiz alguns amigos lá embaixo. Eu vi um pessoal bom lá. Tem uns camaradas bons lá embaixo. Tem uns filhos da Maria, os filhos do Zé. E eu falei para eles ficarem todos em Jerusalém, até que do alto o Senhor os revista, porque grande vai ser a guerra lá embaixo. E Jesus começa a interceder. Manda poder, Senhor. Papai, manda lá, eles estão orando lá, a Grécia orando, a Thelma, Osvaldo, lá as meninas orando, lá os meninos lá, ó, estão tudo orando, pedindo poder, porque eles acreditaram em mim, eles acreditaram. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos. Parece que estou vendo eles orando. E o endemoniado gadareno, que é mais endemoniado, bate na porta assim: eu fiquei sabendo que é aqui que vai ter a promessa. É aqui, pode entrar. Vem Jairo com a menina que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou minha filha, posso ficar aqui? Não, vem, pode vir. Vem Nicodemos, velho Nicodemos, eu posso ficar aqui, por favor, todo polido? Sim, claro, pode entrar. Vem o Madalena, entra. Os leprosos que ele curou, é aqui, pode entrar. Então no 10º dia, eles estão orando. E Deus e Jesus lá em cima: manda poder, Jesus. Manda poder, Pai. Eles vão precisar disso. Porque eu falei para eles que eles não ficarão órfãos. Eles não ficarão sozinhos. Eu disse para eles que eu vou vir preparar uma morada, vou vir preparar um lugar. Eles vão vir morar tudo comigo. Mas até isso acontecer, eles precisam estar protegidos, guardados lá embaixo. Porque a guerra vai ser tremenda. Porque foi o Senhor que falou, que colocou lá inimizades. O mal vai guerrear. Então os crentes lá reunidos em Atos começa: eita Jesus,
Pedro já começa, eita glória. Hã? Nicodemos, tudo polido, já começa, aleluia. No mesmo lugar. Como hoje, todo mundo reunido como hoje. E aquele vento. E eles começam, eita glória. Começa a falar. Poder. Alguém sem entender. Pô, todos batizados no Espírito. Mas veio as tribulações. Eu vou encerrar. Os tempos difíceis. Os tempos difíceis chegaram. Batizar com fogo. Os tempos difíceis chegaram. A fraqueza no corpo, as tentações na alma, as dificuldades financeiras, as doenças, a peste, a fome, as traições, os enganos, as corrupções, a religiosidade, igrejas transformadas em clubes, pastores virando gente sem escrúpulos, um comércio. Os tempos difíceis chegaram. Mas Jesus sabia disso. E para o último apóstolo que viveu nessa terra, que foi João. João, vendo toda aquela desgraceira, João disse que chorou. Então Jesus colocou a mão no ombro dele e disse: não chore. Eu sou o Alfa e o Ômega. E Deus falou assim para João, Jesus falou assim para João: ó João, eu já esmaguei a cabeça da serpente. Ela já está derrotada. Ele quer que você pense que ele ainda vai ser derrotado. Não, ei, Satanás já está derrotado. Satanás já perdeu. Satanás e seus demônios não têm mais poder de influência sobre aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Deus cumpriu a sua promessa. Mas Jesus fez outra, dizendo: aonde eu estarei, vocês estarão comigo. E ele falou assim para João: João, escreve aí. E João falou: pode falar, Senhor. Escreve para a minha igreja que eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu para o seu noivo como uma noiva ataviada. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E Jesus falou para João: João, escreva aí. Pois não, Senhor. Eu estou voltando, eu estou assentado no trono, e eu vou dizer: eis que faço nova todas as coisas. E acrescenta, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais ainda: tudo está feito. Eu já esmaguei a cabeça da serpente. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem quiser, darei de beber da fonte da água da vida. Aonde eu estiver, vocês também estarão.
Manaia Sundei. Além rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte chorou, nunca mais. Escute. Samanaço. Quem vai ser o primeiro que vai sair do seu lugar e vai dizer: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Isso, venha. Isso. Eu quero ir para o céu. Eu estou voltando para casa. Venha. Morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida. Como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não Espírito de Deus, assoneia, chonde, caceia, manasso. Nós queremos de novo, Senhor. Aviva a tua obra, nós queremos de novo. Nós estamos voltando para casa. Jesus está voltando buscar a sua igreja. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor, nos enche de poder e glória, nos faça testemunha, acende o pavio que fumega. Senhor, não haverá mais morte, nem choro e nem dor. Nós estamos voltando para casa, nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte
Estava todos reunidos no mesmo lugar. Repente outras vidas, alguém começa a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado o povo começa a dizer: Sejam me cheios. batizar com fogo, me batizar Sejam com cheios, fogo, sejam cheios, sejam me cheios. batizar com fogo, Sejam cheios, sejam Espírito cheios. de Sejam Deus. batizados pelo Espírito. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus, me vem, Espírito de Deus. Sejam cheios, sejam cheios. Sejam cheios. Espírito de Deus. Sejam cheios, sejam cheios. Rabadecotaralabá. Espírito de Deus. Sejam cheios. Sejam cheios, sejam cheios. Vem, 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 Espírito de Deus. Espírito de Deus. Sejam cheios. Sejam cheios. Ei. Vem, Espírito de Deus. Rebalabalababa, xererererererere. Rebalabalaba, xererererererere. Sejam batizados em línguas. Sejam batizados em fogo. Em fogo. Em fogo. É a promessa para você. É a promessa. É a promessa. É a promessa. Rababababababababa, xererererererere. Sejam cheios. 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 Sejam cheios. Vem, Jesus. Pegue do maior ao menor. Do maior ao menor. Nós entregamos toda a igreja nas mãos do teu Espírito. Passe em revista teu povo. Do maior ao menor. Do maior ao menor. Eu ministro cura, Senhor. Cura. Cura. Senhor, toda enfermidade seja curada. Passe em revista, Senhor, toda enfermidade. Queima com fogo. Troca corações. Rasga o peito e troca corações. Tira, Senhor, no seu nome, das prisões, dos abusos, das molestações, das palavras malditas. Espírito Santo, jogue luz nessa escuridão. Luz. Traga eles de volta, Senhor. Nós profetizamos sobre o bairro de Vianópolis. Fecha, Senhor, toda a biqueira, todo prostíbulo, todo bar. Fecha. Nós profetizamos sobre Vianópolis. Coloca essa igreja no alto do morro. Tiramos o véu da incredulidade. Joga luz, Senhor, luz. Tira as amarras, as correntes, todo espírito de escravidão. Jesus te chama agora, vem. Vem.
Condeias. Asunemaka na yaseya ntona. Swirimancheya sondeya dekas. Manarasunaya che. Sumancheya sondekas. Aviva os corações. Nos traz de volta, Senhor, ao centro da sua vontade. Nós queremos fazer valer a pena, Senhor. Acende esse espaço do fumega. Tira dos quartos escuros, das prisões emocionais. Demônios vão embora. Saiam todos. Vianópolis pertence a Jesus Cristo. Vem, Espírito, marca essa noite com milagre, poder e glória. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado, Papai. Obrigado, Jesus. Nós pedimos nessa noite que o Senhor marque a nossa história hoje. Nós colocamos a cruz nesses lugares que nós saímos hoje.
Sara essas feridas, cicatriza. Queremos pedir perdão, Senhor, porque fomos negligentes em algumas situações. Mas como igreja, nós queremos pedir ao Senhor: levante essa igreja. Eu peço ao Senhor, como ministro, seu filho, levante essa igreja como resposta para essa cidade. Espírito Santo de Deus, ouça o nosso clamor. E como intercessor, nós pedimos, Senhor, o sistema educacional dessa cidade. Peço, Senhor, como intercessor e ministro, diante do concerto que fizemos, que o Senhor incomode as autoridades dessa cidade. Coloque o nome da pastora Grécia e do pastor Oswaldo na mesa desses caras. Traga para cá, Senhor, juízes, delegados. Traga para cá, Senhor, promotores, professores, pedagogos. Senhor, levante essa igreja como esteio de justiça sobre Vianópolis. Que daqui saiam intercessores para as casas desse bairro, anulando toda a bebedeira, toda a desgraça do álcool, toda a raiz, Senhor, geracional do fundamento desse bairro e dessa cidade. Betim, Senhor, não pertence aos maçons. Betim não pertence, Senhor, aos idólatras. Betim pertence ao Senhor. Que daqui saiam, Senhor, homens e mulheres comprometidos com a educação dessa cidade. Entrega, Senhor, eu peço nessa noite, profeticamente, o sistema educacional de Betim nas mãos desta igreja. Que toda a construção que você feita, que o Senhor seja a pedra fundamental. Prepara os recursos, prepara os documentos, prepara, Senhor, todos os recursos para a construção das escolas que vão sair daqui. Faça dessa igreja, Jesus, eu peço, que seja uma igreja formadora de homens e mulheres que vão ser relevantes na sociedade. Coloca o nome desse casal, Senhor, nas mãos dessas autoridades. Sopra o nome desse povo. Que daqui saiam homens e mulheres que voltem para suas casas e sejam resposta. Jovens que vão voltar para as escolas amanhã, cheios do seu temor e resposta. Anulamos todo o sofisma, toda idolatria, todo o mal, toda a inveja. Nós tiramos, Senhor, essa igreja, encerramos o ciclo dela e iniciamos hoje um novo ciclo. Nós queremos fazer valer a pena, Senhor. Então, que a nossa adoração seja de gratidão pelo que o Senhor fez hoje. Obrigado pelos corações restaurados, por jovens cheios de Deus, por mulheres curadas, homens valentes, sacerdotes que vão, Senhor, reivindicar e construir os seus muros para proteger a sua família. Coloca essa igreja como uma resposta para essa cidade. Nós queremos, Senhor, fazer valer a pena.